propus, nesta noite, falar alguma coisa a respeito de Palavras de Vida Eterna, um livro de Emmanuel que focaliza passagens muito importantes do Evangelho do Novo Testamento. Como nós já conhecemos no meio espírita, Emmanuel foi no passado um senador romano, reencarnou no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. Portanto, é um espírito muito preparado para a evangelização. E através desta série de obras, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, ele vem decifrando, por assim dizer, passagens do Evangelho, ensinamentos do Evangelho, colocando isto à mão com muita facilidade, com muita didática. E dentre as palavras de vida eterna, nós focalizaremos uma página muito interessante que se chama Produzimos. Ali ele fala a respeito da nossa necessidade natural de produzir. Faz uma comparação com a natureza, com todos os gêneros animal, vegetal e até o mineral, trabalhando na direção do progresso, da evolução dos seres. Em verdade, é isso que acontece. Nascemos para produzir, para trabalhar, para construir. Vemos também que o progresso é uma fatalidade, é inevitável. Queiramos ou não, progredimos, porque é da lei impulsionar tudo no rumo da perfeição, na direção do Pai, na direção do amor, da vida sempre presente, sempre latente. É verdade que na Terra nós temos ainda muitos obstáculos, muitas dificuldades no que diz respeito a compreender realmente o que é a vida, para que nós nascemos, qual é a nossa meta. O Espiritismo é a doutrina mais avançada que nós conhecemos, a terceira revelação. A primeira revelação, sabemos, veio através de Moisés, trazendo as primeiras noções de Deus, do Deus único. Há uma passagem muito interessante que os romanos zombavam dos judeus e diziam: esse povo é muito pobre, eles são tão pobres que só tem um Deus. Nós temos muitos deuses. Nós, os romanos, avançados na civilização, temos muitos deuses, mas os judeus, pobrezinhos, só têm um Deus. E nós sabemos que esse é o Deus, esse é o Senhor. Naturalmente, essa crença, essa mitologia ficou no passado, prevaleceu realmente aquilo que o judaísmo já preconizava, já cultivava há alguns milênios. Então, desde que o homem é homem, mesmo nas observações bíblicas, lá dos primeiros tempos, como nós sabemos, a Bíblia deve ser interpretada, deve ser estudada e decifrada, principalmente, porque é um livro, até certo ponto, difícil de ser lido, de ser compreendido no seu verdadeiro sentido. E a doutrina espírita analisa o Velho Testamento como sendo a história do povo judeu, a história do judaísmo. Aquilo foi escrito pelos profetas, portanto, é uma obra humana. Nós não entendemos que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, seja a palavra de Deus, como querem alguns irmãos, porque nós sabemos que eles tinham a inspiração divina, mas eram criaturas falíveis. Daí, então, a necessidade de interpretar
os mitos, as lendas que são ali narradas. Mas o Novo Testamento que nós abraçamos, expressão de Jesus, a sua trajetória, a sua vida, todos os seus ensinamentos, nem todos, porque sabemos que muita coisa se perdeu no caminho. São 4 evangelhos que foram eleitos, que foram escolhidos, uma vez que eram inicialmente 72. E na Vulgata Latina, que foi uma incumbência de São Jerônimo, foram eleitos os 4 evangelhos conhecidos. Mas sabemos que existem também os evangelhos apócrifos, que trazem muita sabedoria, muito conhecimento. O importante é a essência, é nós entendermos a essência, que são palavras de vida eterna, porque elas têm o cunho da verdade. Como disse Jesus, né? Eu vim para que tivesses vida, e vida em abundância. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Por que permanecerão? Porque elas têm a força da verdade. E a verdade é única. Não existe verdades, 2 verdades, várias verdades. A verdade é única. É o conhecimento daquilo que é. É a expressão máxima do universo, é a manifestação de Deus em todos os cantos. E que produz a vida. Então nós falávamos que Emmanuel faz uma análise do que produzimos, do que podemos produzir, do que todos produzem, e faz uma comparação com a natureza. E nós, seres humanos ainda, imperfeitos, não temos observado a natureza com o devido respeito, com a devida atenção, com a devida veneração. Essa seria a expressão correta. A natureza é nossa mãe, a mãe terra, que nos fornece tudo. A natureza produz tudo aquilo de que necessitamos. Tudo que existe na terra, construído pelo homem, trabalhado pelo homem, a mão de obra humana, a matéria-prima vem da terra. A matéria-prima já estava presente. Não existe nada que a nossa visão alcance que já não estivesse criado. Até os elementos químicos da natureza, os 103 classificados na física e na química, estão no nosso organismo. Nós somos o produto da Terra. A Terra nos produziu, fisicamente falando. Mas, como a Bíblia fala do sopro divino, que é a alma, que é o espírito, nós somos, então, espíritos. Espíritos temporariamente encarnados ou reencarnados. Mas nossa origem é divina. A meta final é a divindade. É o caminho do céu, na linguagem simples de Jesus. Só que nas demais religiões do ramo cristão, a vida termina aí. Vamos para o céu, vamos para um lugar de sofrimento, que seria designado por inferno, e um ponto intermediário, que é o purgatório. Lembrando que o purgatório foi uma criação do século XIV, da Igreja Católica Apostólica Romana, que não é aceita pelos nossos irmãos evangélicos. Que, aliás, foi um dos motivos porque Lutero promoveu a separação no seu grito de protesto, lançando as bulas de protesto, daí o protestantismo. E a partir daí são milhares as ramificações do ramo cristão. O Espiritismo nasce no meio desta grande, imensa confusão de interpretação, de entendimento dos textos evangélicos. Mas o Espiritismo não é mais uma religião. O Espiritismo surge como uma revelação. É diferente das religiões que são normalmente fundadas, criadas por profetas, por criaturas humanas, portanto, falíveis. Mas a doutrina espírita,
como foi designada a doutrina dos espíritos. Ela está mais para uma doutrina filosófica científica, de cunho moral, de cunho espiritual, porque tem o seu lado devocional, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. Então, essa é uma definição inicial de Allan Kardec, para que nós compreendêssemos a missão do Espiritismo diante de todo esse arcabouço que já vem sendo apresentado milenarmente através do cristianismo, as suas várias fases, porque passou as suas transformações, as separações das várias igrejas, criando múltiplas variedades de formas de apresentar o cristianismo. Então, coube ao Espiritismo promover uma revisão, como diz Herculano Pires, uma revisão do cristianismo. Quer dizer, a interpretação agora à luz da reencarnação, o que modifica completamente os conceitos iniciais sobre a vida, sobre a morte, sobre o nosso destino e, principalmente, sobre a justiça divina. A justiça divina, interpretada à luz do Espiritismo, é bem diferente das religiões não reencarnacionistas. Porque a vida humana é muito curta, é muito limitada. Os seres humanos somos todos muito limitados no que diz respeito à visão da vida. Hoje a ciência nos mostra, nos prova através não só de equipamentos, de instrumentos, que a vida é muito mais do que aquilo que parece ser. A vida maior, mais expressiva, a vida que realmente conduz a matéria, é invisível. Nós somos produtos de uma força interior, de uma força invisível, porque somos espíritos. Os espíritos não são vistos. Nos revestimos de um corpo de carne e osso, de matéria, para permanecermos ligados ao planeta Terra. É uma situação transitória. A Terra é uma escola, é um laboratório, é uma oficina, é um hospital. Enfim, ela tem várias designações, várias finalidades. A rigor, nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Somos espíritos, somos imortais. Viemos do mundo espiritual, voltaremos para o mundo espiritual de onde procedemos. Podemos dizer, parafraseando Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que a Terra poderia até não existir, ou nunca ter existido, sem afetar a vida. Porque a vida não está estruturada na matéria. O corpo, sim. O corpo precisa do espírito para existir. Mas o espírito não precisa do corpo rigorosamente para existir. Muitas vezes as pessoas questionam: se nós somos espíritos, estávamos no mundo espiritual, por que reencarnar? Por que não fazer a evolução sempre no mundo espiritual, fora da matéria, onde há tantos problemas, dores, sofrimentos? Aí é que está a questão. A doutrina espírita explica muito bem. No mundo espiritual, estamos cômodos, confortáveis, sem desafios. O processo evolutivo seria milenarmente lento, porque não somos desafiados. Não somos convidados a lutar, a trabalhar, a produzir, a progredir. Na matéria, sim. Este é o grande desafio. E o grande enigma, conforme dizia Leon Denis, é exatamente decifrar esta finalidade. Nós estamos na Terra em função da lei do progresso, da lei da evolução, trabalhando para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade,
conquistando a nossa libertação, conquistando com o nosso suor, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, a nossa própria evolução. Chegaremos ao nível de perfeição? Sim, é uma palavra. Não sabemos exatamente o que é perfeição, mas, para o entendimento relativo, seria uma vida sem imperfeições, sem defeitos, uma vida a mais reta possível, a mais equilibrada possível. À medida que nós vamos avançando, vai aumentando, vai agigantando o nosso entendimento a respeito da vida, a respeito de Deus e a sua justiça. Quanto mais evoluído, melhor entende o espírito o porquê da vida e tudo isso que para nós constitui ainda enigma. O espiritismo nos oferece a receita daquilo que é necessário e suficiente para a nossa compreensão no atual estado. Tanto assim que quando Kardec pergunta se nós podemos conhecer a natureza íntima de Deus, a resposta é não. Para isso não tendes sentido, não tendes capacidade. E é assim que a vida atua em nós. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, moralmente, intelectualmente, vai crescendo também o nosso entendimento a respeito de tudo isso, principalmente a respeito de Deus. A pergunta é se um dia o ser humano teria oportunidade de estar face a face com Deus. Em verdade, numa linguagem bem simbólica, nós estamos penetrados, mergulhados em Deus, como diz Emmanuel. Na verdade, há uma interação, uma unidade em tudo. É muito difícil, se não impossível para nós, o ser relativo, conhecer o absoluto. Até o nosso sistema solar, para nós ainda é muito estranho, quando nós imaginamos que o Sol que ilumina a Terra é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Nós já achamos a Terra bem grandinha. Agora, colocar 1 milhão de terras, depois mais 300.000 terras, se pudéssemos juntar isso, que é uma coisa que nos parece impossível, teríamos então a definição do tamanho do nosso Sol. Mas o que é que dizem os cientistas? Este Sol que ilumina a Terra, pobrezinho, uma estrela de quinta grandeza. Existem muitos, milhões de sóis, milhões de vezes maior do que esse Sol. Aí nós nos perdemos. Não tem mente que possa acompanhar. E o Sol está 1.500.000 quilômetros de distância da Terra. Não pode estar mais perto, não pode estar mais longe. Está no ponto exato para manter o equilíbrio de todos os planetas que são dependentes dele. Então são grandes desafios para a criatura humana entender Deus, entender a vida. Logo, a doutrina espírita, através das revelações espirituais, porque a doutrina espírita é uma revelação dos espíritos. Por quê? Porque tudo isso sempre existiu, porém não era do nosso conhecimento. O que é uma revelação? É suscitar o aparecimento de alguma coisa que existia, mas que estava velada, que não era vista. E essa revelação também se processa de uma forma dinâmica e progressiva. Kardec não teve tempo de apresentar toda a doutrina espírita como poderia ser, como teria capacidade de ser. Era necessário que o tempo, acompanhando a ciência, acompanhando o progresso, viesse trazer novas verdades, novas informações. Porém, basicamente,
o arcabouço, a estrutura está pronta. A doutrina espírita estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. E a ligação que existe, a relação que existe entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Como eu disse anteriormente, basicamente, para se ser espírita, aceitar Deus como um fato, como uma realidade, a imortalidade da alma, a continuação da vida, a comunicação dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Isso seria uma definição básica do arcabouço espírita. Isso já rompe praticamente com todos os ramos do cristianismo, que não aceita a comunicabilidade. São doutrinas espiritualistas, como disse Allan Kardec. Creio em Deus e na imortalidade da alma. Como vive essa alma na imortalidade? Como é essa existência? Pouco ou quase nada se sabe. Mas coube à doutrina espírita desvendar esse aparente mistério, revelando, abrindo as cortinas do invisível, que se tornou visível através da mediunidade. Então, a comunicabilidade dos espíritos é um fator muito importante, porque as notícias da vida depois da morte vêm através da boca dos espíritos. Mas somente agora, somente há 150 anos, somente através de Allan Kardec que a espiritualidade se manifestou? Não, sempre se manifestou pela boca dos profetas, oráculos, pitonisas, hierofantes, que eram médiuns. Médiuns. Mas Allan Kardec cunhou a palavra médium. É uma palavra latina, o que está no meio, o intermediário, e criou a palavra espiritismo e a palavra espírita ou espiritista. São neologismos, são palavras que não existiam. Mas, como disse Kardec, para novas verdades, novos termos para definir corretamente. Então, coube essa tarefa gigantesca, importantíssima, ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor sério, formado por Pestalozzi na sua escola em Yverdon, na Suíça. Estava tranquilo, trabalhando, pesquisando, era adepto do magnetismo, estudioso dos fenômenos descobertos por Mesmer, Antoine Mesmer, e via que ali havia uma força, uma energia capaz de mover a matéria. Estava ligado a várias pessoas interessadas e motivadas em conhecer esta ciência do magnetismo. Quando recebeu o convite para participar daquelas reuniões, às terças-feiras na casa de Madame Pleine-Maison. Mas Allan Kardec não dava muita importância àquilo. Estão se divertindo, é um passatempo. Não tenho tempo para isso. Trabalhava muito, como sempre. Mas de tanta insistência, você que é um homem estudioso, pesquisador, vai gostar, vai achar interessante. A mesa se ergue, gira, se dobra como se estivesse cumprimentando as pessoas. Venha participar desses trabalhos. Allan Kardec, aí então o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um dia, provavelmente inspirado ou instigado até pelos espíritos, foi à casa de Madame Pleine-Maison. A história registra que era uma terça-feira de maio. Nunca se soube o dia. Uma terça-feira de maio de 1855. Lá foi então o professor Rivail, de braços com Monsieur Fortier, o seu amigo. Participou daquela sessão, achou muito interessante, observou muito, voltou outras vezes, propôs um código.
podemos comunicar com essas energias, com essas forças. Não sabemos a sua origem. E propôs um código, já que são pancadas, sim, não, talvez, vamos colocar o alfabeto de A a Z. Quando vocês quiserem a letra para formar a palavra, dê um sinal. Então começava A, B, C. Colocavam a letra C. Começava de novo. A, B, C, D, E, C, E. E assim formaram uma frase. De uma forma bem empírica, bem demorada, bem lenta. Nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Essa frase foi lapidar. Podemos dizer que aí se inaugurava uma nova era para a humanidade. Os homens e mulheres, as almas dessas criaturas que viveram na Terra, voltavam. Voltavam para dar notícias do mundo em que vivem ou em que viviam. Então, a partir daí, Messier Rivaio se interessou de fato por aqueles fenômenos. Não existia espiritismo. Mais tarde, ele criava a palavra para designar a doutrina que decifrava todos esses mistérios. Perguntas começaram a ser formuladas e vinham as respostas. Mas Kardec, um homem criterioso, sério, pensava: eu posso me enganar. Posso confiar nessas respostas? Ele conhecia várias línguas: inglês, alemão, italiano e o francês, obviamente. E até a língua portuguesa, porque ele se comunicava com Teles de Menezes, na Bahia, a partir de 1865, em português. Formulou perguntas. A mesma pergunta fazia para um médium em língua francesa. Repetia essa pergunta para um médium em língua alemã, em língua italiana, e depois juntava. Era uma pesquisa científica, trabalho de ciência, trabalho de laboratório. Porque ele, o professor Rivaio, primeiro precisava se convencer daquilo que ele estava trabalhando, pesquisando. Ele não poderia partir para nenhuma produção, nenhuma escrita, nenhuma divulgação, enquanto ele não se convencesse que estava diante de uma verdade. Feita essa comprovação, vários médiuns, várias línguas, o mesmo tema, ele se convenceu. Aí realmente existe todo um mistério, todo um horizonte a ser desvendado. E começaram então as perguntas, as respostas, perguntas, respostas. Nasce a primeira edição do Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857, é lançado na vitrina da livraria de Monsieur Danty, o Livro dos Espíritos. Autor, Allan Kardec. E todos diziam: mas quem é Allan Kardec? Nunca ouvi falar. Nunca ninguém ouviu falar. Era um segredo. Ele, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, era bastante conhecido nos meios acadêmicos. Tinha vários prêmios, várias obras de matemática sobre a língua francesa. Era um tradutor excelente. Traduziu toda a obra de Fenelon. Portanto, ele não queria envolver o nome dele com aquele trabalho que ele já sabia, considerava que não era dele. E como, de fato, todo o tempo, ele sempre fez questão de deixar claro que era um trabalho dos espíritos. Então, hoje nós sabemos que Allan Kardec,
ou o professor Hipólito, era um missionário, um espírito elevado, humilde, simples, mas altamente iluminado, altamente evoluído. Mais tarde, as revelações chegaram que ele fora João Hus, um sacerdote da Tchecoslováquia, que havia inclusive se sacrificado, queimado vivo na fogueira, por apresentar verdades tão avançadas para aquela época e condenadas pela própria igreja onde ele militava. E teve outras ilustres reencarnações. Portanto, se tratava de um espírito maduro, de um espírito preparado pelo Cristo, como foi Paulo de Tarso, para trazer a terceira revelação. E ninguém produziu tanto como ele. Em 14 anos, elaborou toda a codificação, o Pentateuco, mais 2 pequenos livros auxiliares, o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo, e toda a coleção da Revista Espírita, 12 volumes, 12 anos de trabalho. Desencarnou aos 65 anos de idade, no dia 31 de março de 1869. Mais tarde, a sua esposa publicava obras póstumas, os últimos escritos que não puderam ser publicados em vida, mas que faz parte também do arcabouço da doutrina espírita. E nós encontramos em Emmanuel esse espírito notável que assumiu no Brasil o trabalho da evangelização. E Chico Xavier, muito ligado a ele, desde o passado, como nós sabemos através do romance Há 2000 anos, Chico Xavier fora filho do casal Emmanuel, que seria Públio Lentulus, e Lívia. E ele próprio, Chico Xavier, muitas vezes declarou que esta última encarnação no Brasil era a primeira como masculino, no corpo masculino do seu conhecimento, que todas as suas lembranças eram missões no corpo feminino. Isso foi uma revelação que saiu na época e nós tomamos conhecimento disso porque, graças a Deus, tivemos essa oportunidade de estar com Chico Xavier pelo menos 20 vezes, junto com Divaldo Franco, e ouvimos muitas conversas que não são publicadas, que ficaram na particularidade, na intimidade das pessoas. Porque nós sabemos que Chico Xavier, apesar de não ter curso acadêmico, diplomas, ter apenas aqueles 4 anos de grupo, como se falava, aqueles 4 anos primários, mas que, comparado ao ensino de hoje, era quase uma universidade, comparado com a qualidade do ensino de hoje. Porque eu sou desse tempo. Eu fiz 80 anos, eu sou desse tempo. E eu me lembro, eu frequentei o grupo escolar e sei como era, naquela época, a qualidade do ensino, a eficiência do ensino. Então, não era um espírito que tivesse, assim, diploma, intelectualidade, mas era um homem sábio, profundamente sábio, tinha uma sabedoria. Até hoje, batemos as portas de Chico Xavier e vemos aí médicos, psicólogos, engenheiros, estudiosos, advogados, todos recorremos a Chico Xavier. Quando a gente ia lá, via muitos intelectuais, jornalistas, buscando a palavra, a sabedoria, a iluminação que trazia Chico Xavier. A maior antena paranormal de todos os tempos nos céus do Brasil. Essa é uma definição de Divaldo Franco. A maior antena paranormal. Antena voltada para o além.
417 livros publicados. Nenhum membro da Academia Brasileira de Letras teve essa produção. Se estamos falando de produção, Chico Xavier cumpriu seus 35 anos de trabalho no Ministério da Agricultura como datilógrafo, hoje digitador, na época datilógrafo. Lá está a maquininha dele. Quem visitar o museu vai ver 2 ou 3 máquinas que ele usou durante a vida, trabalhando madrugadas adentro para transcrever as páginas que recebia dos espíritos. É um missionário, sem dúvida nenhuma. Como tem sido Divaldo Franco nesses dias modernos, viajando pelo mundo, 65 países, mais de 3.000 cidades, 13.500 palestras. Não é brincadeira, é um trabalho de fôlego. Então essas criaturas produzem por muitos de nós. Isso quer dizer que Deus nunca nos desamparou. Em todas as épocas da humanidade, sempre houve seres que vieram à Terra comprometidos com Cristo para nos trazer a palavra de confiança, de certeza, de convicção que temos que trabalhar, que progredir, que produzir no bem. Muitas vezes, nesses dias angustiosos, nesses dias tumultuosos de violência, já existe no ar um questionamento. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, diante de tanta corrupção, de tanta violência, nós temos muita pressa. Nós somos muito precipitados. Os espíritos não dão datas, não estabelecem datas nem prazos. Por quê? Porque depende do nosso livre-arbítrio. O que é a Terra hoje? Resultado do nosso comportamento, de todos nós juntos. Como está a psicosfera da Terra? Depende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós não podemos nos queixar, porque somos participantes desse estado de coisas. Hoje nós sabemos, com convicção, que a oração é uma arma poderosa, a prática do bem, da virtude. E qual de nós está seguindo esse caminho? Poucos, muito poucos, porque queremos ainda provas, benefícios, tranquilidade. E a nossa produção ainda é no campo material. Quanto nós produzimos para o espírito? Quantas horas nós dedicamos para a espiritualidade? Poucas, muito poucas. Então nós somos partícipes dessa realidade presente. Hoje sabemos que dos lugares onde partem as orações, existe um campo magnético que irradia paz, irradia saúde, irradia bem-estar. Mas ainda não dá para enfrentar a ambição, a violência, a busca de coisas nenhuma. E nós estamos aqui, sofrendo aquilo que nós construímos. O meu filho, Edson Sardano, ele fez uma palestra e me chamou muita atenção uma frase. Eu disse, se ele não tivesse dito mais nada, isso valeria. Nós sempre perguntamos, que mundo vamos deixar para os nossos filhos? E eu diria, que filhos nós vamos deixar para este mundo? Pensem bem, a educação. Mas não aquela educação da escola. Isso são palavras de Allan Kardec. A verdadeira educação vem de casa, do lar, do berço, da família. A família é a coisa mais importante da humanidade.
O próprio Emmanuel diz que é no colégio familiar, no seio do colégio familiar, é que medram as boas ideias, os bons pensamentos, os bons sentimentos, a paz e a harmonia. Como diz Nando Cordel na sua canção, a paz do mundo começa em mim. O Prêmio Nobel da Paz foi dado agora para a agência que está reunida tratando do desarmamento químico da Síria. E nós estávamos pensando que aquela jovem indiana, Malala, fosse merecedora do Prêmio Nobel da Paz, pelo seu sacrifício, pela sua vida, pelo que ela representa. Um símbolo de luta, de coragem, uma menina, uma adolescente, uma jovem, enfrentar o mundo tem que ter uma força espiritual por trás. Tem que ter ali um selo do Cristo, porque senão não conseguiria. Da mesma forma que teve Gandhi e outros grandes iluminares da humanidade. Estamos produzindo? Sim, estamos produzindo. Mas qual é o produto que nós apresentamos? Muitos carros, muita tecnologia, muita ciência. Tudo isso é válido. Mas, como dizia Jesus, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. A palavra de Deus está abandonada de um certo modo. Então, o que é que nós temos que produzir? Aqui estamos produzindo. Daqui sai uma onda. O mundo todo nos vê. Mas somos poucos. Nós temos que nos unir cada vez mais para produzir mais. Produzir no bem. Começando pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelo nosso ambiente doméstico. Se não houver paz no lar, se não houver paz nas almas, não haverá paz no mundo. Não há possibilidade. Existem muitos movimentos buscando divulgar a paz, difundir a paz, ideias sobre a paz. Mas nós precisamos também trabalhar esse lado da nossa imperfeição, do nosso egoísmo, dos nossos maus hábitos. Isso tudo a doutrina espírita nos proporciona, porque ela é uma escola de reforma, de transformação moral. Infelizmente, hoje, as casas espíritas mais frequentadas, mais abarrotadas, são de pessoas que vão buscar consolo, não vão buscar libertação. Na linguagem de Emmanuel, Emmanuel diz: o Espiritismo é consolação, mas é antes libertação. E a maioria de nós fica no consolo. Consola. A morte não existe, a vida continua, vamos nos encontrar. Isto aqui é uma passagem, tudo isso é interessante. Nos consola, nos enche o coração de esperança. Não vamos morrer, a vida continua. Tudo passa. Isso também vai passar. Tudo que está acontecendo vai passar. O futuro será melhor. Mas esse futuro tem que ser construído por nós. É resultado da nossa produção. A nossa produção do dia a dia. E nós estamos nos perdendo no consumismo, fugindo da finalidade verdadeira da vida, da finalidade real da vida, da existência. Ainda agora há pouco foi feita uma pergunta no programa Transição, que vai ser levado futuramente. A causa de tantos divórcios. Nesses 2 últimos anos houve um crescimento fantástico. 46% de aumento. Mas tem havido também muitos retornos. Isto é, recasamentos, casais que se separaram e voltaram. Mas por quê? A facilidade.
As pessoas querem facilidade, querem conforto. A Terra é um mundo de expiação e provas ainda. E nós precisamos ter consciência disso. Que estando num planeta de expiação e provas, mostra a nossa condição inferior. Nós não podemos esperar felicidade na Terra. Ainda não. Não há a menor possibilidade. Porque nós estamos sempre dependentes de muitas coisas para sermos felizes. A ciência está nos oferecendo, sim, maior qualidade de vida, melhor qualidade de vida. A vida se estendeu, a média se estendeu. Hoje se fala em 73, 75 e até 76 anos para as mulheres. Viver mais na matéria. Para quê? O que é que nós vamos fazer destes anos que sobram? Então a ciência está toda focada na matéria. Todos os interesses estão focados na matéria. Então é um mundo materialista ainda. Como que nós poderemos alcançar felicidade num mundo de tanta rivalidade, de disputas, muito distante da solidariedade, que, aliás, um dos lemas adotados por Kardec, copiado em parte de Pestalozzi, trabalho, solidariedade e tolerância. Pestalozzi, lema dele, trabalho, solidariedade e perseverança. Os espíritos propuseram uma mudança, tirar a perseverança e colocar tolerância. Porque talvez seja mais necessário, talvez nós tenhamos mais necessidade de tolerância do que de perseverança. Esta mensagem parece pessimista, porque estamos focando uma realidade um pouco dura. Mas quando Emmanuel nos convoca a produzir, eu fiquei pensando, produzir mais o quê? Máquinas, mais bem-estar, mais conforto, maior qualidade de vida física. Então, tudo na Terra se volta para uma vida melhor aqui, agora. Nós mesmos, quando escolhemos profissões para os nossos filhos, temos que ver qual é a mais rendosa, qual é aquela que realmente vale a pena hoje. Nós estamos sempre focados como se a vida terminasse no túmulo. Temos que ser felizes aqui e agora de qualquer jeito. É uma visão materialista. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. A gente até acrescentaria, ainda, vai ser um dia. Há esse propósito, há essa meta. Mas nós estamos com a vida muito focada na Terra. Mas então, o que fazer? Ora, o Evangelho está aí para nos dar a orientação. Eu sou o caminho, a verdade da vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vamos estudar Jesus, vamos buscar Jesus, vamos ver o que Ele tem para nos oferecer, que o mundo não oferece. Aliás, Ele nos avisou, no mundo tereis aflições. Ele foi claro, não nos enganou. No mundo tereis aflições. E temos, muitas. E vamos ter, porque criamos. Estamos sempre fabricando e produzindo causas que geram efeitos, como as doenças. Doença não é causa, é efeito. É colheita, é resgate, é sofrimento. Mas quem gerou? Nós mesmos. Nós mesmos. Então, só o Espiritismo, através do conhecimento, da reencarnação, da lei de causa e efeito,
é que pode explicar tudo aquilo que está acontecendo no mundo, tudo aquilo que sempre aconteceu no mundo. Só o conhecimento, como disse Emmanuel, o Espiritismo é consolação, mas é antes libertação. E Jesus consagrou isso no seu Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Só se oferece liberdade a quem é escravo ou a quem está preso. Não se oferece liberdade a uma pessoa livre. Por que Jesus falou que somente o conhecimento da verdade nos libertaria? Porque ele viu em nós essa dependência, essa escravidão, esta prisão. Então ele estava certo. De um certo modo, nós somos prisioneiros e escravos. Prisioneiros do nosso próprio karma, da situação que nós criamos. E escravos dos vícios, dependente dos vícios, dos hábitos. Embora os hábitos fazem parte da nossa natureza, costuma-se dizer que o hábito é uma segunda natureza, mas que pode ser mudada, que deve ser mudada, que precisa ser trabalhada. Então, é essa produção, eu penso, que Emmanuel se refere. Temos que produzir no bem, para que o bem vença o mal. E na linguagem de Joana de Ângeles, todo o bem que nós fazemos anula o mal que nós fizemos. É a lei de causa e efeito, a lei da ação e reação. Irmãos, tenhamos coragem. Que Deus nos ajude. Muita paz para todos.